Opa, e aí pessoal, tudo bem? Tudo certinho com vocês? Programadores e programadoras, vamos seguir então com o nosso projeto de Entity Framework Core, beleza? Usando o .NET Core. Então, na última aula, nós basicamente criamos a nossa aplicação, a nossa Web API ou API, e por enquanto nós incluímos aqui essas pastinhas aqui que vão ser a estrutura da nossa aplicação. Nossa pasta Models, e aí temos as pastas então de aplicação, infraestrutura e domínio e as suas subpastas. Beleza? Então, relembrando, a gente vai criar um projeto de acesso a dados usando o Entity, que é uma ferramenta ORM de mapeamento de objeto relacional, e aí ele vai montar as consultas para a gente, tá? Então, a gente trabalha com objetos, não trabalha lá usando transacional, não vamos precisar criar select, update e delete. A aplicação já vai fazer isso para a gente. Então a gente vai criar uma API de controle de frota aí, então vai ter basicamente cadastro aí de veículos. E eu também vou criar uma classe aí de motorista. Então vai ter uma relação entre essas duas classes. Mas a gente vai frisar mais a parte de veículos, tá? E aí eu incluo essa de motorista mais para a gente ver como é que configura esse relacionamento aí usando o Entity. Muito bem, então o que faremos agora? A gente vai instalar as ferramentas, né, os pacotes do Entity Framework Core. Então, nós vamos instalar esses pacotes aqui. Então, esses primeiros são referentes ao Entity em si. Então, o pacote é o Microsoft.Entity Framework Core. Aí vai ter o Framework Core Design e o Relational, de relacionamento. E como a gente vai fazer isso usando o SQL Server? Então, nós vamos instalar esses dois pacotes aqui. SQL Server Design. E por fim, a gente vai precisar dessa ferramenta, esse pacote aqui, Tools é ferramenta, né? A gente vai precisar desse pacote Tools para poder fazer a parte do Migration, tá? A migração, que é pedir para fazer a geração do banco de dados e ele também vai criar as tabelas para a gente, tá? Então, essa ferramenta ORM, além dela já provisionar, gerenciar para a gente as consultas, ela também vai gerar o banco de dados para a gente. Tem duas formas de eu trabalhar com Entity. Então eu posso ou criar um banco de dados a partir dele, ou então eu posso também montar toda a estrutura a partir do banco de dados já existente, tá? A abordagem que a gente vai usar nesse projeto, o projeto é bem simples, tá? Mas a ideia dele é criar o banco de dados a ser gerado a partir das nossas classes aqui, doente. A gente vai ver duas formas, tá? De fazer isso e a gente vai começar a ver então essa configuração. Então, como é que eu faço a instalação dos pacotes? Eu vou arrastar aqui para o ladinho aqui esse arquivo. A gente vai clicar agora no nosso projeto, o botão direito em Dependências, Dependents. A gente vai escolher a opção de gerenciamento de pacotes do Nugget, Manage Nugget Packages. Então pode clicar nessa opção. Agora ele carregar aqui a telinha do Nugget. Então primeiro vamos instalar o Microsoft Entity Framework Core, tá? A gente vem aqui em Browsing, digita aqui, ele dá um Enter para ele pesquisar para a gente. E aí vai ter uma série de pacotes relacionados. O primeiro que a gente vai instalar é esse aqui, ó, Microsoft Entity Framework Core. Ele foi desenvolvido pela própria Microsoft e já tem essa pancada de gente que utiliza, né? Muitos milhões de pessoas. Agora, uma coisa que você precisa se atentar quando for fazer a instalação, tá? Quando a gente criou o projeto, a gente estava utilizando a versão 3.1 do .NET Core. Depois da versão 3, a Microsoft lançou a versão 5 do .NET Core, tá? Na verdade, não do .NET Core, do .NET em si, né? E a gente tem que tomar cuidado na hora de instalar a versão por causa de compatibilidade, tá? Então, ó, a gente tem aqui ó, a versão do pacote, você vai ver que vai aparecer a 5, e aí vai ter todas as atualizações do 5, mas a gente vai instalar a última versão do pacote 3.1, tá? Então seleciona o 3.1 e clica em Install, pede para ele instalar, vai aparecer aqui todas as dependências que ele vai instalar, a gente clica em OK e aceita, tá? Na próxima janela.
Ele vai fazer a instalação pra gente. E beleza. Só uma curiosidade, por que que não tem o .NET Core, né? 4, na verdade, .NET versão 4. Do .NET 3 foi para a versão 5. Porque antes do .NET Core, né, tinha uma coisa que chamava-se .NET Framework. E o .NET Framework, quando o .NET Core foi lançado, ele estava na sua versão 4. E aí tinha as atualizações, né? 4.6, 4.7, 4.8. Então, para não ter uma confusão entre a versão aí do .NET Framework Core do 3 e a próxima versão e o .NET Framework e o .NET Framework, o não Core, o .NET Framework Full, que o pessoal fala, ou clássico, que também está na versão 4, a Microsoft decidiu lançar a versão 5. E essa versão 5 é a versão que vai fazer a fusão entre os dois .NET, tá? Tanto o Framework quanto o Core estão na versão 5. E aí tem as suas atualizações, igual você pode ver aqui, ó. Aí tem os pacotinhos vai saindo, tá? Mas nesse projeto a gente está trabalhando na versão 3. Beleza, Core está instalado. Vamos instalar agora o Design. Então, ó, Microsoft Core Design. Ele vai aparecer aqui. Já vamos selecionar a versão 3.1.19. Instala. Aí vai clicar em OK, aceitar. Mesma coisa, tá? Fazer a mesma coisa com o próximo, que é o relacional. Digito aqui, aguardo ele carregar. Esses são todos implementados pela própria Microsoft, tá? E eu clico em Install. OK e aceito. E agora, como a gente vai trabalhar com o SQL Server, a gente vai instalar os pacotes específicos do SQL Server para o ente, tá? E a mesma coisa, tá? Versão 3. Instalo. OK, aceitar. Vamos instalar agora o design também. Clico em OK e aceito. E por fim, falta a ferramenta aqui, o Tools, para a gente trabalhar com Migrations, tá? Eu cliquei errado na versão 5 aqui, ó. Era a versão 3, não. Volta, deu um errinho aqui. Então, ó, versão 3.1.19, hein? Se você instalar a versão errada, você consegue desinstalar. E depois você instala a versão certinha, tá? Container instala só, então, revisando, ó. A gente vai instalar o Entity Framework Core, o Core Design e o Relacional. Depois tem o SQL Server Design e por fim de ferramentas, Tools, tá? Como é que eu sei se eu já tenho as dependências instaladas ou não? Se eu expandir aqui, ó, dependências, vai aparecer aqui, tá? Os pacotes. Ó, todos os pacotinhos do Entity Framework Core. E se você tiver no 2019, se você der um duplo clique aqui, não na solução, mas no projeto, ele carrega esse arquivo que tem todas as configurações, esse CSProj. Então ele tem aqui, ó, tem um item group e ele tem os package reference, com todas as referências de dependências instaladas, tá? E aí você tem a versão certinha e o nome de cada um dos pacotes. Boa, então temos os pacotes que precisamos para poder trabalhar com o nosso Entity Framework Core, beleza. Então agora a gente vai configurar, tá? Algumas coisas. Então vamos começar criando as nossas duas classes que vão ser as entidades da nossa aplicação, tá? Então dentro de Modules, em domínio, na pasta Entities, nós vamos criar duas classes iniciais aí, motorista e veículo. Vamos lá então, botão direito, adicionar classe, aqui na pasta de Entities. Nós vamos ter aqui nossa
classe motorista. Eu estou meio cebolinha hoje, falando as coisas com L, vai estar tudo certo. Então, lembrando, para criar uma propriedade, digito prop e dou um tab 2 vezes, ele cria uma propriedade para mim. No caso, a nossa propriedade vai ser uma string, então altero aqui. E aí eu vou criar minha chave, ela vai ser um motorista ID. Beleza. Então, nós vamos ter ainda mais o campo nome, CNH, data de validade e se o motorista está ativo ou não, tá? Então copiei e colei só para a gente ganhar tempo. Então vou colocar aqui, ó, nome do motorista, CNH ou habilitação e aqui a validade da CNH. A validade é uma data, então eu colocar date time, tá? Então relembrando os tipos de dados, né? Ó, eu declaro primeiro o tipo, depois vem o nome. Como eu estou criando uma propriedade para minha classe, eu quero que ela seja acessível, então eu coloco aqui o operador de visibilidade public e eu tenho os meus métodos get e set, tá? Para acessar. Dependendo do que estiver fazendo, talvez seja interessante você não deixar aberto o get, usar o set e criar o objeto usando apenas o construtor. Mas para o nosso exemplo aqui, pode deixar o get set padrão mesmo, não tem problema, tá? Então, motorista ID, nome, CNH, validade. A gente quer saber se também o motorista está ativo ou não. Isso vai ser um booleano, tá? Um verdadeiro ou falso, para dizer para a gente. Então, nossa primeira classe é a classe motorista. Muito bem. Então, nós vamos criar agora a classe de veículo. Botão direito, adicionar nova classe. Veículo. Então, vamos lá. Nossa classe veículo, ela vai ter aqui, ó, a propriedade veículo, ID também. Nós vamos ter os campos modelo, placa e ano. Então, modelo, placa e ano. Modelo do veículo também vai ser uma string. A placa também vai ser uma string. E o ano vai ser um inteiro, tá? Um int. Muito bem. Muito bem, até agora não é nada de novo pra gente. Estamos apenas criando as nossas classes. Depois a gente vai configurar a parte do Entity Framework, tá? Só que antes disso, eu quero estabelecer uma relação entre essas classes motorista e veículo. Vai ser uma relação de muitos para muitos, tá? Então eu posso ter um veículo que tenha vários motoristas, eu posso ter um motorista que dirija vários veículos, tá? Para fazer isso, a gente vai criar uma classe intermediária que vai reunir motorista e veículo, tá? Então nós vamos criar a classe motorista veículo. Então aqui em Entes, botão direito, adicionar classe. E aqui já é uma coisinha doente, não é específica doente, mas é o que a gente precisa já deixar pré-definido para facilitar lá a configuração dessa tabela de relacionamento lá no Entity, tá bom? Então eu chamei a minha classe de motorista veículo. Então a gente vai ter aqui, ó, uma propriedade tipo string que ela vai chamar motorista ID, que vai representar a chave aqui do motorista, e eu vou ter também a veículo ID, que vai ser a chave do meu veículo. Além disso, eu vou ter aqui também, ó, um objeto motorista e também vou ter um objeto veículo. Beleza, então essa é a classe que eu preciso para fazer esse relacionamento entre as duas, tá? Bom, para finalizar na aula de hoje, a gente vai criar também uma classe DTO para o nosso veículo aqui. E quando a gente for manipular, a gente vai fazer uma série de configurações nessas classes, tá? De entidade daqui a pouco. E a gente vai precisar utilizar uma classe de veículo que seja simples, tenha só os campos
certinho dele do veículo, independente de configuração, de banco de dados. Então a gente vai criar uma classe aqui simples DTO. Dentro da pastinha DTO chamada veículo DTO. Então clica no botão direito, adicionar uma classe. Então você vai digitar aí veículo DTO. Digitei errado, desculpe. Agora tá certo. Vamos ser os nossos carros, tá? Para simplificar, eu volto lá em veículo mesmo. E eu vou copiar esses campos aqui, tá? Boa. A gente vai criar um construtor também para esse DTO, sem parâmetros. Lembrando o construtor lá, em .NET a gente fala que ele é um método, em Java o pessoal fala que não é método, construtor é construtor, né? Mas ele é um método que quando você declara, ele não tem tipo de retorno, né? Ele basicamente tem o operador de visibilidade e o nome da minha classe. E ele permite que eu inicialize o meu objeto. Eu posso inserir propriedades aqui na assinatura do método ou não, tá? Nesse caso vai ser eu preciso que ele seja um objeto simples, o construtor sem parâmetros. E o que a gente vai fazer aqui também, para simplificar quando estiver montando o nosso código, vou criar um método aqui que vai fazer a conversão desse objeto DTO para um objeto veículo da entidade mesmo, tá? Então, ó, vai ser o tipo de retorno veículo. Opa, digitei errado aqui. Então, Ctrl ponto para adicionar a referência lá em cima, né, no using. Então, vou chamar esse método de converter para entidade. Converter para entidade. E aqui eu vou construir um objeto de entidade. Vou chamar de novo veículo. Dou um new nele aqui. E aqui eu retorno esse objeto, tá? E aqui a gente vai atribuir os valores para ele, tá? Então, novo veículo, eu vou atribuir aqui o veículo ID. E vai vir da onde, ó? A gente vai utilizar o this, porque eu estou falando, ó, esse próprio objeto que vai retornar um objeto tipo veículo. Então, this se refere ao objeto em questão, tá? No contexto. Então, vai ser this, o veículo, ID. A gente vai mexer nesse ID daqui a pouco, mas por enquanto vai deixar ele assim. No veículo modelo. Então, vai ser this, modelo. A gente vai ter também a placa. Vamos usar aqui this placa. Opa, não é diz aqui, aqui é um novo veículo, né? Então temos o ano. E por fim ele retorna esse objeto pra gente. Beleza. O que mais? Agora a gente vai fazer algumas configurações, tá? A gente vai criar uma classe aqui, ó, em ente chamada entidade base. Ou base ent, ent base. Vou chamar de base ent, tá? Poderia ser entidade base também. E ela vai fazer só uma coisa pra gente aqui, ó. Essa classe vai ser estática, a gente não vai criar nada dela. Vou ter um método estático que vai gerar para mim os IDs, tá? Generate ID. E ele vai gerar para a gente nosso ID aqui, né? Ó. Então eu vou usar aquela biblioteca, aquela classe guide, que ela gera o número único para a gente. Então tem esse método, ó, new guide ou guide. Vamos transformar esse resultado numa string. E ele retorna para a gente isso, tá? Bom, estamos quase lá. O que a gente precisa fazer agora? Vamos voltar lá na nossa classe. Antes, vamos voltar aqui no DTO. A gente vai ajustar uma coisa aqui, tá? Para o ID, eu vou fazer o seguinte: na hora de converter,
Ele vai verificar se esse ID já foi preenchido ou não, né? Vou pegar aqui, eu diz veículo ID. Aí eu vou usar essa biblioteca aqui, ó. String is null or empty. Então vai verificar pra gente. Se o ID não for nulo, diferente de nulo e vazio, o que ele vai fazer? Vai atribuir esse valor para o meu veículo ID. Agora, se ele tiver nulo, eu vou usar aquela classe base entity. Vamos digitar um control ponto ele fazer a referência ao objeto. E eu vou pedir para ele gerar o ID, ó, generate ID. Então, se não tiver, ele cria o ID para a gente, tá? Se for um objeto novo. Se for um objeto que já tem, ele pega esse próprio valor para montar um novo objeto aqui. Muito bem. Então, fechamos aqui essa parte da nossa DTO. Agora, o que a gente vai fazer é voltar aqui na classe veículo. Porque, além desses campos, eu preciso criar aqui uma configuração para poder fechar esse relacionamento entre o veículo e o motorista, tá? E para fazer isso, eu vou precisar incluir aqui uma lista do tipo iList. Eu coloco a tabela de relacionamento, a classe que vai fazer esse relacionamento entre o veículo e o motorista. Aqui no caso vai ser a motorista veículo. E eu estou na classe veículo, eu vou chamar esse relacionamento, é o veículo relacionado com motoristas. Vai ser get e set aqui também, tá? O que eu vou fazer também? Quando eu for criar um objeto, ó, e como criar um construtor aqui, eu vou também aqui pedir para gerar o ID, ó. Veículo ID, então ele vai olhar aqui, ó. Se o veículo ID se ele for vazio, aí eu peço para ele gerar pra gente, ó. Base generate ID. Se não, deixa vazio aqui. Então eu incluí essa lista aqui, ó, certo? Do mesmo jeito, a gente vai voltar lá agora em motorista e vai fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Vou voltar lá, motorista. Vou fazer esse relacionamento também com a lista motorista veículo. Só que o motorista ele vai se relacionar com veículos e não com o motorista, que ele já é o próprio motorista, né? Beleza, então esse é o relacionamento que eu faço. Então criamos então muito então, né? Criamos a classe aqui motorista, a classe veículo, montamos essa classe base aqui para auxiliar a gerar os IDs. Criamos o nosso DTO, que ele também já converte para entidade. E criamos uma classe aqui intermediária, tá? Motorista veículo, para poder relacionar essas outras duas classes através desse iList aqui, ó. Tanto para veículos, motorista, quanto para motoristas na classe veículo. E por fim, na verdade foi o nosso começo, nós instalamos todas as bibliotecas que eu preciso para trabalhar com o Ent, tá? Então é isso, estamos evoluindo aqui. Preparamos as nossas classes de entidades, nossa DTO. E vamos seguir na próxima aula, olhando a parte agora de criar o nosso contexto, que é o que vai fazer a ponte com o banco de dados, tá? Então é isso. Tá bom por aqui para não ficar muita coisa, senão começa a confundir, né? Vamos aos pouquinhos, vamos construindo aqui nossa aplicação. Se você ficou com alguma dúvida, pode mandar aí nos comentários que eu respondo. Se tiver sugestão de novos temas aí para as próximas aulas, pode colocar no comentário também. Dependendo, a gente já vê nos próximos. E é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até mais. Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais. Tchau, tchau. Fui!